Muito bem, bora começar então. Márcia, me ajuda com a entrada do pessoal, enquanto eu começo aqui, só para a Pode gente deixar. não extravasar muito tempo e aproveitar o máximo aí do assunto. Então, antes de mais nada, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, né, na vida e também na Coru. Cuido aí das nossas comunidades, hoje com a nossa live da Papo de Gente, nossa comunidade de líderes de RH, e aí com duas super convidadas que daqui a pouco elas vão se apresentar. Antes de mais nada, para quem não conhece a Coru também, eu quero fazer uma breve apresentação. Então, bora lá. Vocês já estão vendo minha tela? Estão, né? Tudo certinho. Boa. Bom, né, o que que é a Coru, né, gente? Então, assim, a gente acelera aí carreiras e negócios através de algumas soluções altamente customizadas aí para os nossos clientes dentro de algumas torres de atuação, tá? Os nossos cursos, né, é tanto a formação upskilling e reskilling, ou do zero também, é sempre um modelo de formação, né, centrado em habilidades. Então, dentro desses processos, dessas torres, temos aí tecnologia, growth e pessoas e performance, tá? Então, atendemos tanto B2C quanto B2B. Dentro da torre de tech, atendemos a engenharia de software, engenharia e análise de dados, produtos digitais. De growth, todo o time de vendas, novamente B2C, B2B, Customer Success, Customer Experience e Marketing. E hoje, né, falando aí de RH, nossa torre de pessoas e performance, atendemos o RH, né, de ponta a ponta, formação de liderança, também diversidade e inclusão, censo, tudo que envolve diversidade e inclusão e também soft skills, tá? Aqui um pouquinho para vocês, né, das empresas que a gente já atendeu, né, da quantidade de pessoas que já foi impactada pela Coru, mais de 300 empresas, mais de 34 mil pessoas impactadas, um pouco dos logos aí, onde a gente atua e atuou e continua atuando, que ainda são parceiros aí da Coru. Os nossos... Opa, peraí, passou. Aqui os nossos fundadores, para quem não conhece, o Dani é super ativo nas nossas comunidades de RH, tanto na comunidade de CHRO, quanto na comunidade, né, Papo de Gente. Ele é um dos fundadores da Coru, hoje nosso CEO, já passou pela Falcone e Ambev, né? Quem encabeça aí a torre de growth é a Raíssa Florence, e também uma das sócias aí da Coru e fundadora, tá bom? Antes da gente entrar no nosso papo de hoje, eu quero fazer um convite para todo mundo que está na live, todo mundo que é da Papo de Gente. A gente vai começar, né, o nosso imersão de RH estratégico. O tema dessa imersão vai ser planejamento, orçamento e também inteligência artificial. Então, todos os participantes aqui da live já levam aí 15% de desconto exclusivo com o cupom Papo de Gente. O QR Code está aqui. Mas eu vou pedir para você deixar o link para o pessoal no chat, por gentileza. E aí, já fazendo a inscrição, você já cai direto com o nosso especialista, ele pode tirar toda a sua dúvida, tá bom? Um próximo convite, rapidamente, nossa comunidade Papo de Gente, é da onde saiu esse fórum aqui hoje, né? Se você conhece aí um colega de RH, né, indique a comunidade, ou se não faz parte da comunidade, quem vai assistir a gente também aí no YouTube, faça parte aí da comunidade Papo de Gente, que já tem aí mais de 2.600 líderes de RH, com vários fóruns bacanas aí. E é isso, pessoal. Bora para o nosso papo de hoje, senão a gente vai extravasar muito o nosso tempo e vamos aproveitar ao máximo essas pessoas aí que aceitaram aí o convite. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro, a Roberta Ramuno Robes da Coru, se apresente para o pessoal e depois já pode puxar nossas convidadas, Camila e Natália. Muito obrigado novamente e bora lá para o nosso papo de hoje. Bora lá, Muquinha. Obrigada pela introdução. Gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje sobre posições-chave. Me apresentando aqui, pessoal, eu sou Roberta, eu faço parte da Coru e é justamente naquela última torre de gente, performance e diversidade que o Muca apresentou, é a qual eu atuo aqui na Coru como gestora de projetos e o meu papel é basicamente, gente, fazer o programa acontecer na prática, conectando pessoas, conteúdos e resultados. E hoje eu tenho o prazer de mediar essa conversa com duas convidadas maravilhosas que têm muito a compartilhar sobre o tema de sucessão. A ideia de hoje é abrir essa conversa prática e estratégica sobre um tema que é essencial para qualquer organização que quer garantir perenidade, inovação e resultados sustentáveis, que é o desenvolvimento das pessoas certas para os lugares certos. Então, aqui na Coroa, a gente acredita
que preparar os próximos líderes é mais do que mapear sucessores. É entender o negócio, a cultura e o momento de cada empresa, conectando tudo isso a metodologias que realmente funcionam no dia a dia, com cases práticos e reais. E é por isso que trouxemos essas duas referências incríveis no tema. Natália Pamplona, diretora de gestão de talentos da Globo, que vem liderando processos de sucessão e desenvolvimento em uma das maiores empresas de comunicação do nosso país, e Camila Pinto, a partner e diretora de RH no iFood, que tem conduzido aí também uma jornada de transformação cultural e de liderança em um ambiente ágil e digital. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Natália. Fiquem à vontade aí para dar uma palavrinha para os nossos participantes. Opa, vou dar o início aqui e já passo a palavra para a Natália, então. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Camila, podem me chamar de Cá também. A gente tem várias Camilas aqui no iFood, então eu sou apelidada oficialmente Cá. Assim a gente consegue se dividir e saber quem é quem. Tô no iFood aqui há uns 10 meses, liderando um time que a gente chama de People Design, que é a junção de diversas disciplinas de RH em conjunto. Então, embaixo desse grupo, a gente tem Talent Management, People Development, Cultura Comunicação, People Analytics e People Product Design and Innovation. E a gente está realmente potencializando o que essas diversas disciplinas conseguem fazer em conjunto, entregando, através de maior sinergia, maior impacto estratégico dentro de People. Eu levo aí uma jornada de mais de 10 anos no RH, fui formada inicialmente na minha carreira na Diageo, uma empresa de bens de consumo aí bastante consolidada no mercado, e depois tive uma trajetória para me movimentar para o mercado tech na Amazon, liderando a cadeira de head de AWS Brasil, e agora estou no iFood com esse grande, acho que prazer de trabalhar com um time de muita inovação e de muita criação. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Nath Pamplona, podem me chamar de Nath. Eu, diferente da Camila, estou há 20 anos na Globo. Eu comecei aqui como estagiária. Eu comecei pela antiga Globosat, que era a nossa empresa de BTV, e vim participando de todos os movimentos de transformação do grupo. Até hoje a gente está aqui, né, como essa Globo, e é a Globo que entrega, né, não só produtos de TV aberta, mas de TV fechada, né, do digital, do streaming, dos nossos serviços de publishing também, G1, GE, G-Show. A gente tem aí um ecossistema de produtos com foco no nosso consumidor e nos nossos anunciantes também. Então, hoje eu lidero a área de gestão de talentos, como a Roberta trouxe, sobre a minha liderança, né? Eu tenho os desafios de comunicação interna e endomarketing, de cultura, de desenvolvimento e aprendizagem e de aquisição de talentos. Essas áreas são áreas que têm bastante sinergia, né? Então, quando a gente fala sobre sucessão, essas áreas elas têm um papel como espinhas dorsais, a gente não trabalha, né, de forma isolada esse tema, pelo contrário, a gente hoje tem um squad aqui dentro, né, para a gente tanto olhar para fora quanto estar olhando para dentro também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, né, eu tenho um menino de 12 e um outro de 5 aninhos, então brinco que são 2 filhos únicos e, como eu falei, é um prazer estar aqui dividindo algumas experiências com vocês. O prazer é todo nosso, Nath, cara. Sem sombra de dúvidas. Bem, gente, sem mais delongas, tá? Quem tiver perguntas, fiquem à vontade de mandar no chat ou levantar, né, a mão, tá? Vou começar aqui perguntando para ambas, tá? Quando a gente fala, né, em posições-chave, né, de fato, o que que define uma posição-chave em uma organização, né? E como que vocês identificam essas posições em empresas tão grandes e dinâmicas como a Globo e a iFood? Quem quer começar? Quer que eu comece por aqui, Camila? Maravilha. Esse conceito é um conceito, como você mesma trouxe, né, Roberta, é chave. Aqui na Globo a gente entende, né, que posição chave ou posição crítica são posições que habilitam é, o executivo ou, né, esse colaborador para um próximo passo de carreira, né? Então, pensando que a gente está mapeando, né, as posições críticas de um N2 ali, né, de uma determinada organização. De fato, são as posições que são posições como se fossem trilhas de carreira. Eu não gosto muito desse termo trilha, porque eu acho que hoje está tudo muito fluido, mas pensando assim, né? Se eu quero sentar numa posição de C-level dentro de uma organização, quais são as cadeiras que eu preciso passar de fato para me habilitar para uma cadeira de C-level, né? Então, eu acho que é uma cadeira que vai me dar
tanto capabilities, experiências, né, e comportamentos, né, que vão me habilitar para um C-level, quanto são posições que são cruciais para a sustentabilidade do negócio. Então, não posso olhar só para essa cadeira hoje, mas para o futuro também, tá? Então, acho que é dessa forma que a gente define aqui na Globo, né, o que é Key Position, mas a gente vem muito discutindo como que isso vai se dar no mundo fluido em que a gente olha para skills first, né? Então, cada vez mais, né, tendo as capabilities, as skills no centro, a gente tem se questionado muito, eu não tenho essa resposta ainda, né? Acho que é algo para a gente poder debater, mas se de fato esse conceito de key position, ele vai continuar num mundo acelerado e num mundo que está se transformando, em que a gente não sabe quais são as carreiras do futuro, né? Então, hoje é dessa forma que a gente faz, mas eu acho que a gente precisa ser desafiado cada vez mais ao estar olhando para skills floods, né? Skills first, e nos desafiar em relação a isso, né? Mas a gente, enfim, tem um processo aqui, e hoje é dessa forma que a gente olha, mas eu tenho dúvidas de até quando. Muito bom, Natália. Camila, acho que tem esse olhar muito de agilidade que você trouxe, né? Dessa transformação, né, fluida que nós temos hoje nas nossas trilhas, né? Então, Camila, para você, aí dentro do iFood, né, dessa máquina, né, o que que você pode trazer para gente? Legal, e é muito legal escutar e ir trocando, né? Porque no fim do dia não tem um modelo certo ou errado, aquele modelo que funciona para a sua empresa, para a sua organização naquele momento, naquele contexto. E acho que aquilo que a Natália trouxe do sempre se provocar e refletir um pouco como é que os mecanismos estão, como os processos estão dentro do nosso time de people e o quanto estão fazendo sentido com o momento atual, acho que faz parte inerente do que é viver a inovação na RH, né? Você nunca achar que o mecanismo ele tem que estar estático, mas você tem que estar sempre pensando ele. E acho que o nosso próprio mecanismo de sucessão ele tem passado por diversas iterações e segue sendo uma coisa que a gente continua iterando e refletindo, né? Então a gente começou falando de sucessão um tempo atrás, olhando para o que a gente chamava de posições críticas, que eram aquelas que ou realmente tinham impactos muito estruturantes no resultado, ou entregas chaves, ou que eram responsáveis por sistemas críticos de como a gente operava, né? A gente ainda olha para isso, mas a gente foi evoluindo num lugar no qual a gente entende que as posições e as estruturas elas mudam muito, né? A gente ajusta muito a estrutura de acordo com a demanda do negócio. Quem diria que a gente teria certas posições dedicadas a AI como a gente tem hoje, né? Então a gente passa hoje a olhar menos para posições críticas, a gente ainda olha, mas a gente começou a complementar o nosso olhar para pessoas críticas. Então, pessoas críticas são aquelas pessoas que a gente entende que têm um conhecimento, né, acima aí de uma média de algum tipo de disciplina específica que é super importante e relevante para o nosso negócio, ou que tem um potencial realmente também acelerado acima da média, que a gente consegue entender que tem um fit com diversos tipos de funções e não só uma única função. Então, duas formas diferentes de olhar pessoas críticas também, e isso permitiu a gente conseguir talvez se desapegar um pouco da estrutura e pensar mais nas pessoas, e através disso também a gente ter que ficar menos preocupado em refazer o processo de sucessão, né? Porque amanhã a gente fez um processo de sucessão hoje, amanhã a gente muda a estrutura, o processo de sucessão ele tá descalibrado, né? Ele tá desatualizado. Então a gente começou a embutir esse olhar para a pessoa como uma forma da gente conseguir trazer mais agilidade, trazer um pouco mais de sustentabilidade para o processo. E uma outra coisa que a gente está experimentando fazer nesse ciclo também é olhar para perfis agrupados de pessoas, né? Então, o que que a gente quer dizer com isso? Putz, eu tenho hoje 3 grandes cadeiras de diretoria de business partner no iFood. Então, ao invés de eu mapear uma sucessão para essas 3 cadeiras que atendem negócios ou tipos de grupos diferentes, eu vou agrupar esses perfis de generalista, HR business partner de RH, de uma senioridade, né, mais alta na organização, e vou então mapear talentos para qualquer uma dessas 3 posições, porque hoje a gente está formatado dessa forma. Amanhã eu não sei como eu vou estar, mas eu vou mapear os talentos de acordo com as demandas e os perfis que vão ter sucesso em qualquer uma dessas 3 cadeiras. Quais são os pontos que convergem aí essas 3 cadeiras, apesar das nuances e contextos distintos, e como a gente então ajuda a trilhar desenvolvimento, carreira, aceleração desses talentos que a gente vê com maior fit para esse tipo de pipeline, né? Então é um processo que segue sendo revisitado, acho que a gente tem pelo menos uma vez por ano várias discussões assim na liderança de people e com o negócio sobre o que funciona e o que não funciona, mas hoje é a forma como a gente encontrou de conseguir gerar um planejamento, gerar um mapeamento, ter as conversas que a gente precisa ter, mas sem também a gente ficar um pouco preso num processo na qual a gente acaba se desatualizando porque a gente vai mexer na estrutura independente no plano de sucessão. Camila, você falou uma coisa muito importante, né? O que funciona e o que não funciona, né? O entendimento disso, né? Quando vocês veem aí os principais desafios e os erros mais comuns, né? Tanto, né, Natália, você com uma história de 20 anos dentro da Globo, deve ter passado por várias empresas diferentes, várias culturas, com todos esses negócios. E você, Camila, também vinda, né, de outros mercados também, né? Iniciando um trabalho hoje como profissional no iFood, quais são esses maiores desafios e os erros mais comuns que vocês encontram nesse planejamento, né, inicial?
Nath, vou dar o início aqui, aí já passo a Ah, palavra então para tá você, a gente bom. vai fazendo esse joguinho. Tá bom, combinado. Ó, eu acho que tem vários, tá? E acho que o cuidado é sempre a gente poder também falar abertamente sobre, putz, que cuidados a gente tem que ter, né? Como a gente não cai nessas ciladas, porque a gente consegue cair, é muito fácil. Acho que alguns dos mais críticos que eu já vi na minha carreira aqui, e segue sendo também parte das discussões que a gente tem no iFood, primeiro que a gente foca em fazer o exercício, fazer o mapeamento, né? E aí a gente deixa o exercício engavetado. E aí o objetivo por trás do processo se perde, né? Porque no fim do dia, o objetivo por trás do mapa de sucessão é você pensar naquelas pessoas que você está preparando e você acelerar elas. Você efetivamente conseguir desenvolvê-las e garantir que daqui a um ano elas estão mais bem preparadas do que elas estavam um ano atrás para uma cadeira de maior complexidade, né? Ou eventualmente para aquela cadeira na qual você mapeou elas. Ou perfil, enfim, e por aí vai. Esse pedaço da coisa, ele exige muita disciplina, né? Porque o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento na alta liderança, ele não é um desenvolvimento de 1, 2, 3 meses. Ele é um desenvolvimento que leva tempo. Ele está mexendo em comportamento, em habilidade de liderança, em conhecimentos novos, em estar conectado com grandes tendências que ainda estão se formando no mercado. Então, a gente tem desenvolvido aqui um novo mecanismo que a gente está aprendendo muito através dele para conseguir olhar para isso, que é o que a gente está chamando do super PDIs. Então, a gente pegou esses líderes, talentos que a gente mapeou para sucessão, a gente fez aí, através de algumas parcerias com algumas consultorias, um diagnóstico profundo, né, um assessment profundo com eles, sobre as competências deles, sobre as fortalezas, as oportunidades, fez um debrief com eles e através disso a gente criou um PDI ao lado deles, na qual eles são donos, com o líder deles e com o apoio, né, da HR Business Partner e do nosso time de development, e a gente acompanha aí essa evolução desse super PDI, né? Então é uma forma da gente garantir que o principal output do plano de sucessão seja esse super PDI estar vivo, estar sendo realmente utilizado, e que isso leva a gente para o nosso outcome, que é o quê? Ter nossos talentos mais bem preparados para cadeiras cada vez mais complexas. Porque acho que o principal ponto que a gente ponderou muito é o mapa de sucessão, ele tem que servir esse propósito no fim do dia dos talentos crescerem na mesma velocidade que o negócio cresce. Né? A gente vai perder densidade de talentos se o negócio crescer mais rápido do que as pessoas crescerem. Mas se a gente não apoiar com disciplina, mecanismo, a gente corre esse risco. E aí o risco do plano de sucessão ficar realmente na gaveta, ser um plano bem bonito, mas efetivamente quando a cadeira se abre, quando alguma nova oportunidade te aparece, a pessoa não está preparada, né? Então, acho que esse é um dos principais aí, desafios que a gente está testando. A gente está nessa há menos de um ano. Então, daqui a alguns meses eu vou poder dizer para vocês se funcionou ou não, né? Mas é um dos cuidados que a gente está tendo. Eu acho que complementando aqui o que a Camila trouxe, sim, a gente vive isso também, Camila, assim, né? Esse plano está a serviço de quê? Né? E no que ele vai habilitar o futuro da organização e como que a gente, de fato, desenvolve as pessoas para estarem minimamente equipadas, né, para os desafios futuros, né? E hoje a gente fala menos, né, de hard skills e mais de soft skills, né? Eu acho que principalmente quando a gente vai olhando para a alta liderança. Eu acho que tem alguns outros erros também. Um é a gente querer ter o estado da arte da sucessão. Então, muita gente estuda sobre estado da arte da sucessão. E às vezes a gente, para implementar um processo, a gente acha que tem que implementar com o processo do estado da arte. E isso não é o melhor mesmo, né? Acho que a gente aprendeu isso. O importante é você começar de algum lugar e identificar assim, né? Qual é o contexto da minha organização, qual é o apetite da minha liderança, qual é o apetite do próprio CA dessa organização, né? Tem buy-in do CA, do CEO, e entendendo esse contexto, começar de algum lugar. E viver, experimentar, entender quais são os riscos, quais são as barreiras, e aí sim você ir evoluindo na jornada, porque eu acho que você vai gerando aprendizado se a gente já quiser começar, né, com todas as etapas, né, e o processo perfeito. A tendência é isso não evoluir, porque é complexo, né? Falar de sucessão é algo complexo. Então, acho que tem esse aprendizado, né? De vamos começar pequeno, mas vamos começar de algum lugar e vamos experimentar e vamos ver se isso está dando certo. Então, acho que, complementando um pouco isso que a Camila trouxe, acho que tem esse primeiro. O segundo é a gente achar que porque eu tenho um sucessor imediato, com prontidão imediata, isso está garantido, é jogo ganho. Não necessariamente, né? Então, como o tempo inteiro eu estou olhando não só para quem eu tenho desenvolvido internamente, mas como é a oferta de mercado e como que com a oferta de mercado eu também desenvolvo as minhas pessoas internas, eu trago composições para as estruturas, né, para eu poder alavancar outros perfis, né, quando eu acho que você olha para uma estrutura, né, e isso que a Camila trouxe também, está tudo muito dinâmico, né, a estrutura de hoje não necessariamente é a estrutura de amanhã, mas
quais são a densidade de talentos que eu preciso para alavancar essa organização, e muitas das vezes a pessoa que tem já uma prontidão, ela pode assumir essa cadeira, mas é importante a gente refletir qual é o perfil que ela vai precisar ter ancorado com ela, com pares, com estrutura de equipe, para a gente ter a melhor composição para o futuro do negócio, né? Então, eu acho que esse aprendizado a gente teve muito forte, assim, ter sucessor imediato não garante que o jogo está ganho. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se desafiando, olhando para o mercado, olhando internamente, como cada vez mais a gente amplia o nosso aquário, né? Então, é que eu tenho de fato um pool de talentos que estejam a serviço do futuro do negócio. Então, por isso que é muito importante entender, cara, qual a estratégia do meu negócio, onde eu preciso, né, entregar resultado, onde eu tenho desafio, onde eu tenho muita força e que eu sou formadora de talentos, então aqui é um terreno que, para mim, eu vou formar esses talentos, mas quais são áreas que eu não tenho esses talentos, que eu não sou formadora desses talentos, e que o mercado vai me ajudar nisso. Então, eu acho isso muito certo, muito, muito forte. E um pouco do que a Camila falou, né? Você faz um processo que demanda um investimento grande da organização, seja de parceiros, seja de tempo também, e depois você engavetar, né? Então, como que eu desenvolvo planos intencionais que de fato gerem aprendizado, né? Tanto para quem está sendo desenvolvido, quanto para quem está liderando o processo, quanto para o executivo que hoje ocupa essa cadeira, e que ele de fato entenda que ele não está preparando a sucessão dele para ser substituído, mas para que ele de fato possa alçar novos voos dentro da própria organização ou até em outras cadeiras que a gente nem conheça ainda, né? Então, assim, eu acho que um erro muito comum também é a gente ficar tentando administrar o medo e a insegurança dos executivos, quando na verdade você tem que ter uma conversa de agenda positiva, dele entender que esse é o papel dele e de dar exemplos de, cara, quando você tem uma sucessão preparada, olha o que você consegue conquistar dentro da organização, seja novos desafios, ampliar seu escopo, ir para um novo desafio para você também se desenvolver em novas capabilities, porque muitas das vezes o ocupante atual se vê sendo desafiado e muitas das vezes como o sucessor uma ameaça, e não é isso, né? Então acho que esses erros comuns acho que geram esses aprendizados para a gente. Natália, aquele papo de progressão de carreira, né? De realmente você ir muito nessa linha, né? De progressão e não tanto de promoção, né? E deixar muito claro, né? Que o crescimento dos subordinados é o crescimento dessa pessoa também. É a conversa de gestão de carreiras, né? Muito forte. A Girleane, boa tarde, Girleane, obrigada pela pergunta. Tá perguntando aqui pra gente se vocês já utilizam IA para ajudar nesse plano de sucessão, né? Por exemplo, para definir os sucessores. Como que estão, Paíra? Como que tá isso para vocês? Tem alguma coisa já, Camila? Olha, a gente está experimentando, eu não diria que ele está sendo utilizado especificamente para montar um plano de sucessão, tá? Eu acho que nesse grau não, porque acho que a gente ainda está contando muito com a habilidade realmente da liderança, de olhar para o desenvolvimento das pessoas, contexto das pessoas, conseguir de fato pensar mais longo prazo, né? O que que essa cadeira, ou o que que esse tipo de perfil vai demandar nos próximos anos e aí, como que a gente prepara a pessoa para isso, né? Porque aí demanda uma nuance e um conhecimento e uma leitura do subjetivo que acho que ainda o ser humano traz com muito mais profundidade numa discussão de sucessão. Mas onde a gente tem testado a AI um pouco quando a gente fala de conversas de sucessão e de desenvolvimento, a gente tem testado em dois lugares. A gente tem testado no lugar de desenvolvimento de um plano de desenvolvimento. Então, eu falei para vocês que a gente fez o assessment com as consultorias, desde quando a gente trouxe elas para dentro de casa, a gente treinou um pouco e testou com a inteligência artificial o contexto do iFood, a nossa cultura, porque a gente tem a nossa inteligência artificial, que é o Tokan, que entende muito da nossa cultura, entende muito do nosso contexto. A gente trouxe esses assessments e aí a gente tem brincado um pouco com a inteligência artificial para entender, dado esse contexto, dado essa informação desse talento, o que que você recomendaria a gente trabalhar com ele, né? E aí isso a gente tem né, mastigado um pouco para entender se gera esses super PDs legais. E a gente tem testado, alguns super PDs a gente está fazendo com isso, outros não, então aí a gente vai um pouco experimentando para a gente não apostar tudo numa coisa que a gente ainda está aprendendo a fazer junto com a inteligência artificial. Essa é uma coisa que a gente está explorando. Outra coisa que a gente está explorando, que eu acho que é bem legal, inclusive vem de algumas conversas no mercado, como por exemplo, com benchmarks e coisas do tipo, por isso que é muito legal também a gente sempre se manter conectado, que a gente vai escutando coisas diferentes que estão acontecendo. A gente tem testado muito. Uma ideia de uma inteligência artificial que consiga ajudar o líder no momento que ele abre uma vaga a ponderar se tem alguém dentro do time ou do iFood ou que no mapa de sucessão deveria ser considerado como prioridade,
né? Que talvez não esteja top of mind pra gente, porque, de novo, as vagas abrem numa velocidade, as demandas abrem numa velocidade, mas que podem ajudar a gente a reponderar, talvez, putz, esse tipo de desafio, esse tipo de cadeira, esse tipo de perfil de cadeira, cara, tá bem conectado com uma habilidade que um talento sucessor seu tem aqui e que ele tá precisando desenvolver e que vai ajudar ele pro pipeline que você tem ele mapeado. Vocês já pensaram em considerar ele ou não para essa posição? Então, esse é o tipo de discussão que a gente está tendo, a gente está testando essa inteligência artificial para ver se ela consegue fazer parte um pouco desse nosso modo de pensar em mobilidade interna, né? Mas ainda não são coisas que a gente implementou de forma completa, né? A gente está realmente testando e exatamente nessa linha de alavancar no conhecimento de skills que a gente tem. Tem um terceiro ponto que eu acho que é legal também trazer aqui, que a gente tem discutido muito, que é um dos principais, acho que, poderes da inteligência artificial é alavancar muito a autoeficácia e o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, né? Então, imagino que a inteligência artificial, meio que copiloto do seu próprio desenvolvimento, não consegue fazer pelas pessoas, levando em conta também essa questão de contexto e ajudando a pessoa também a aprimorar os seus skills, o seu autoconhecimento. A gente teve uma conversa com um dos grandes, assim, professores lá da Singularity University, o Gary Bowles, e ele falou uma coisa que ficou muito para mim forte, que ele falou, ó, o entendimento que uma pessoa tem das suas próprias habilidades é tipo um iceberg. A gente vê só o topinho. O restante tá embaixo e a gente tá com pouca habilidade de usar isso e poder de forma proficiente falar das nossas próprias competências. A gente tem uma dificuldade em fazer isso. Como é que a gente traz isso para um processo de desenvolvimento, avaliação de desempenho e plano de sucessão de tal forma que a gente alavanca no potencial da pessoa e dá para ela as ferramentas também para poder fazer isso, trazendo para a inteligência artificial cada vez mais contexto, cada vez mais entendimento da nossa estrutura, cada vez mais entendimento do nosso negócio, né? Então são alguns testes, gente, mas assim, acho que a gente está no início de uma jornada de saber aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor aí nessas frentes. Como é que tá para você, Nath? A gente está engatinhando também, Cá. A gente está desenvolvendo um assistente de aprendizagem para nos ajudar a desenvolver PDIs relacionados à inteligência artificial, né? Então, a gente tem uma frente aqui na Globo, a gente já sabe quais são as nossas ambições estratégicas para a inteligência artificial e como que a gente capacita nossos colaboradores em relação a isso. Então, a gente está construindo esse assistente, ele tem alucinado, então não está simples a jornada, mas a gente pretende, né, no início do ano que vem, conseguir escalar para que as pessoas, de fato, consigam ali conversar com esse assistente, e não só dentro do portfólio que a Globo oferece, mas também para o mercado, né? Então, eu quero acelerar meu desenvolvimento em inteligência artificial, então, o que de fato, para o meu desafio, para o meu contexto, eu vou conseguir ali me desenvolver, então, a gente está criando esse assistente. O nosso time interno, né, utiliza bastante, a gente tem a ferramenta do Copilot homologado, então as minhas lideranças todas utilizam hoje, né, o Copilot para, enfim, gerar reflexões, insights, mas ainda é uma reflexão muito interna, mas a gente tem feito esse exercício, cara, preciso fazer esse PDI com esse executivo que tem esse tipo de perfil, o que você sugere? Então isso a gente tem testado, mas está ainda muito na nossa zona. E um ponto aqui que eu não sei exatamente quem escreveu no chat, que eu vi pulando rapidamente, sobre a questão do marketplace de talentos. A gente sim, aqui na Globo, está desenvolvendo esse marketplace de talentos, então esse ano a gente lançou um novo modelo de mobilidade interna para a Globo e a gente tem uma inteligência artificial que está nos ajudando de acordo com as capabilities que a pessoa coloca no seu perfil, vis-a-vis, qual é o que eu espero para aquela cadeira, a inteligência artificial está ranqueando para mim quem são as pessoas mais aderentes a esse perfil. E aí, assim, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito forte quando a gente tiver todo o perfil da Globo, né, dos colaboradores da Globo dentro desse marketplace, de sim entender, cara, eu tenho essa posição, que foi até criada recentemente, versus essas capabilities, quem são as pessoas que têm maior match para essa cadeira e como que a gente desenvolve essas cadeiras. Então, a gente tem essa ambição, né, de ter esse marketplace de talentos, mas a gente, de fato, já começou e ele vai ser uma ferramenta muito importante para abastecer o nosso pipeline de sucessão, e nesse processo a gente já está com a IA embedada, está ensinando, está trocando, tem horas também que ela diz que uma pessoa tem maior match para aquela posição e a gente sabe, né, aí no nosso olhar de recrutamento que não é necessariamente, mas um trabalho que a gente vai ter que fazer muito forte ano que vem na organização seja muito específico e profundo nas suas capabilities, porque vai ser através dessa profundidade que a gente vai conseguir fazer o match perfeito, né? Se não tiver essa via de mão dupla, né, nos requisitos não tiverem claros, o que se espera vis-a-vis, o
as pessoas têm, isso não vai ajudar na IA. Mas como output desse processo, a gente vai ter uma reflexão muito forte, assim, gestão estratégica de pessoas. Temos essas capabilities para o futuro da organização? Não temos. E aí sim, tomar decisão se eu vou para fora, da onde eu importo essa pessoa também, que tipo de mercado é importante, né, para eu poder importar. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas, algumas frentes importantes, mas a gente está aprendendo, né? E aí, como sucessão é um processo muito confidencial, muito delicado, é quase que a última jornada onde a gente vai implementar por questões de vazamento, né? Mas óbvio que você tem algumas ferramentas e alguns atalhos que te ajudam na tomada de decisão. Tudo sendo bem aprendido, né? LGPD também, como que a gente coloca isso, né, dentro dos nossos processos? Porque os temas de RH normalmente são sempre muito confidenciais, né, meninas? Isso que, né, tem essa ainda essa particularidade do nosso trabalho, né? Sabrina, obrigada pelo comentário aqui de Marketplace de Talentos. Flávia Cavalcante tem algumas perguntinhas. Vou começar aqui com a primeira, né? Ela perguntou se é comunicado, né, nas empresas de vocês, né, para todos os colaboradores que existe esse processo de sucessão, ou é apenas para a liderança, e como que é feita essa comunicação, né, e quais os principais cuidados que vocês têm hoje para realizar? Posso começar por aqui, cara. A gente tem como uma das prioridades estratégicas de RH fortalecimento da sucessão na Globo, então isso é meta, né, de RH. Então, todos os colaboradores sabem que a gente está fomentando a sucessão dentro da empresa. Mas a gente tem uma filosofia aqui, e muito pelo que eu falei, né, que ter um sucessor imediato não significa jogo ganho, de não falar para essa pessoa de que ela está sendo mapeada como sucessora, exatamente, porque hoje o mundo é fluido, as coisas estão muito voláteis, então não necessariamente eu estou mapeada para uma posição, necessariamente essa posição vai existir daqui a uns anos, e você acaba criando uma expectativa no executivo, e às vezes até uma inércia, né, de que eu já estou com ganho, com jogo ganho, eu já vou em algum momento ser, né, promovido para essa cadeira. Cadê o desenvolvimento dele, né? Cadê o olhar para o novo, para a experimentação, para a inovação, para a contribuição que essa pessoa tem para o negócio? Então, a gente parte de uma premissa de que você é um talento, você sim é uma pessoa, né? Até a própria Ká falou, né? De uma pessoa crítica para a organização, né? Então, a gente quer investir em você para futuro, né? E aí, sim, a gente tem um plano parrudo, né? Então, essa pessoa muitas das vezes faz um assessment profundo com um parceiro de mercado, a gente entende quais são as fortalezas, aonde possivelmente tem os descarrilhadores, como que a gente fomenta o desenvolvimento dessa pessoa. Muitas das vezes ela pode ser exposta a novos desafios, seja dentro da sua cadeira ou até em outras áreas, para habilitá-la a uma futura posição, né? Entendendo assim, olha, essa pessoa tem esse repertório, ela vai ser importante para a gente pensar nela no futuro, em tais desafios, então agora ela precisa passar por uma outra área de negócios para ela absorver determinado conhecimento. Então, você começa a trabalhar planos intencionais pensando em futuro e não necessariamente só para aquela posição, né? Porque aí você habilita o talento para de fato ser um talento, né? Se ele é talento, ele é versátil, né? E ele pode sentar em outras cadeiras da organização que não necessariamente a cadeira especialista dele, por exemplo. Então, aqui na Globo, a gente tem esse desafio, a gente precisa fortalecer a gestão estratégica de pessoas. Com isso, a gente tem essa meta de sucessão, mas a gente não fala claramente na jornada de que essa pessoa é apontada para aquela determinada cadeira, a não ser que eu já esteja no momento de transição, e aí sim, eu já tenho algo planejado, olha, essa transição vai acontecer daqui a um ano, então ela vai acontecer dessa forma, e aí vamos então planejar. E aí a gente envolve todas as partes, todos os stakeholders, e começa o processo de transição, que também é um processo que precisa ser muito bem executado e muito bem planejado, porque senão é algo que pode também flopar no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que também, voltando até à história dos erros, né? Um dos erros é a gente achar que já está tudo ok e o change, né? E principalmente a parte de comunicação, a gente deixar à margem. E não é, para mim, é uma das etapas mais importantes também, porque você tem que entender todos os stakeholders, todo o contexto, para apoiar quem está saindo e quem está chegando também. Ó, a gente aqui no iFood, a gente tem muito mais um diálogo com a pessoa sobre o desenvolvimento dela, né? E a jornada dela, as possibilidades de carreira dela, como a gente quer ajudar, como a gente quer apoiar e como a gente trabalha em conjunto aí
para que ela tenha aí toda uma trajetória de potencialização dela aqui dentro da organização, né? Então é menos uma comunicação de processo, né? Você está mapeada no meu mapa de sucessão em X timing. Já trabalhei em empresas que são mais mecânicas nesse lugar e já vi isso também dar errado, porque primeiro tem um lugar de sentimento de eh, expectativa, de estar ganho, e aí amanhã ou depois a estrutura muda completamente, aquela pessoa estava esperando certa coisa e é um talento, e aí daqui a pouco você muda a estrutura, aquela posição como ela existia antes não existe mais, e tinha uma expectativa ali. Não vi dar muito certo esse tipo de processo se não for com muita cautela e com muita maturidade, né? Então, no iFood o foco ele é menos no processo, ele é menos num mapa de sucessão e num rótulo, né? E ele é muito mais o que a discussão de sucessão trouxe para a gente, que é o entendimento de quem são as pessoas críticas, como a gente está preparando elas, como a gente ajuda elas no longo prazo, e aí uma discussão com elas propriamente dito sobre o desenvolvimento delas, sobre o futuro delas e por aí vai. Porque no fim do dia, as conversas de desenvolvimento, sem um olhar e um viés para a sucessão, ela acaba sendo muito curto prazo, né? Desenvolvimento na cadeira atual, desenvolvimento no desafio atual. Quando a gente traz uma discussão de sucessão, a gente força a organização, a gente força o ser humano a conseguir olhar mais médio e longo prazo, né? E essa discussão de médio e longo prazo, ela traz insights de desenvolvimento e de carreira diferentes, que é o principal outcome que a gente quer gerar numa discussão do líder com o seu eventual sucessor, né? E também sabendo que aquele líder tem uma responsabilidade, como a Nath falou, de não só olhar para sucessores dentro de casa, mas também no mercado, né? A gente fala aqui dentro cada vez mais que o líder ele tem esse olhar para o talent pool amplo, de dentro da área, de fora da área, no total do iFood, no ecossistema do iFood, né? E também dentro do mercado, né? Até para conhecer os capabilities, entender as diferentes experiências, por aí vai. Então, nossa experimentação tem sido muito mais no lugar dessa discussão e muito menos no lugar desse processo, né? De dar rótulos para dentro do mecanismo. Maravilhoso. Obrigada pelas respostas. Acredito que aí as outras duas perguntas acabaram sendo respondidas, né? Porque como a gente não comunica, né, nem sempre as pessoas sentem essa frustração, porque não estão sabendo. Claro, acho que num processo aí sim de promoção, de alocação, pode existir isso. Acho que a gente convive no RH sempre com isso, né? E aí a Viviane pergunta, né, quando a gente conduz realmente, né, quando existe essa comunicação e o engajamento desses profissionais que estão mapeados e estão em transição, né? Como que vocês fazem essa comunicação, né? Pensando aí, né, nesse vínculo com o Super PDI, né? E quais as práticas ajudam, né, a garantir que esse talento entenda o papel, né? E sinta parte ativa, né? Se sinta parte ativa dessa transição, desse processo. Quer que eu vá por aqui, Cá? Então tá. Só para confirmar aqui a pergunta, quando a gente entende que a pessoa vai ser a sucessora, como que a gente garante esse processo, tá? Então, assim, eu acho que Comunicação e primeiro. engajamento. Acredito que seja isso, né, Viviane? Quando vocês trouxeram aí que, por exemplo, a gente também está implantando aqui uma questão do PDI, do envolvimento dessa pessoa. E aí, como é que a gente garante tanto uma atualização do desenvolvimento dele, onde é que entra aí nosso papel também como BP nessa mediação? Perfeito. Pelo menos aqui, imagino que, né, que com a Cá também, o nosso processo de sucessão ele é output do nosso modelo de gestão de desempenho. Então, anualmente, a gente faz, né, toda a avaliação. Aqui na Globo comportamentos alinhados à nossa cultura versus performance, e a gente está no momento de revisitar isso. Então, possivelmente vai mudar ano que vem, mas hoje é assim. E a gente entende que a partir dessa discussão anual de desempenho e performance, a gente entende qual é a evolução dessa pessoa em relação, né, ao ano anterior. O quão ela está mais próxima ou não de um próximo step de carreira, seja ele lateral, porque muitas das vezes você dar um passo lateral para se preparar para uma nova posição, né, é importante também, até para desenvolver uma visão sistêmica, ou alguma capability que a tua cadeira hoje não te expõe a esse desafio que uma outra cadeira também vai expor e que é importante. E para cada posição crítica que a gente tem na Globo, e aí, de novo, né, a gente ainda está com esse conceito de posição de crítica, mas é algo que a gente
vai precisar em algum momento revisitar, como a própria Cá trouxe no início, a gente tem qual é o desafio dessa posição no futuro, a gente não olha para o hoje, a gente olha para o futuro, quais são as capabilities, quais são as experiências, quais são os comportamentos importantes, e a gente faz a aderência desse executivo a essa posição. Então, todo ano a gente faz isso, então a gente acaba atualizando, né, essa aderência desse executivo e a gente entende, cara, onde essa pessoa evoluiu, onde ela não evoluiu e intencionalmente qual é o plano de desenvolvimento para que ela possa continuar se fortalecendo, né? E aí sim tem uma conversa de feedback desse gestor, né, com essa pessoa num processo de desenvolvimento. Então a gente está olhando para o futuro, tá? Muitas das vezes a gente tem comitês de discussão, né? Então isso é desenvolvido em plenária também. Então, não é só uma percepção do líder ou do BP. Então, o BP conduz essas discussões para a gente poder ter maior repertório e ajudar também essa pessoa no plano de desenvolvimento. E aí, como a gente já trouxe, né? Muitas das vezes você vai ter um assessment para aprofundar, você vai expor, né, a um treinamento internacional, a alguma nova cadeira. A gente acredita muito, né, no desenvolvimento 70-20-10 aqui, então a gente foca nisso, mas a gente vai intencionalmente a cada ano entendendo onde evoluiu e se isso o quanto isso está gerando de maior prontidão ou não, e o que a gente precisa fazer como próximo step. E a gente tem um comitê anual também no C-Level, em que a gente leva quem são esses potenciais sucessores para cada posição do C-Level e como que está essa prontidão dessas pessoas, isso é consensado, né, e discutido no C-Level, e ao mesmo tempo quem são os futuros talentos da organização, né? Quem são os talentos que a gente de fato está apostando para serem futuros executivos de destaque dentro da organização. Então, a gente também tem essas discussões no próprio C-Level. Então, é uma jornada de output de um modelo de gestão de desempenho que precisa ter muita consistência e foco no ritual. Eu acho que quanto mais a gente investe na consistência dos ritos, isso favorece a evolução das pessoas, né? Olhando para o futuro. Nath, me vi muito representada em tudo que você falou, assim, eu acho que a gente também tem olhado cada vez mais para o modelo de gestão de talentos, né? Então, essa visão mais sistêmica de que cada mecanismo que eu tenho de avaliação ou de, né, gestão de talentos, ela não existe em silo, né? Eu faço uma avaliação de desempenho para entender como a pessoa está hoje, com a minha cultura, com a performance, a gente também avalia a liderança para pessoas que são líderes, né? Então, a gente olha esses três prismas. Aí eu tenho, depois de alguns meses, a discussão de potencial das pessoas e eu plugo um mapa de sucessão. E aí daqui a pouco eu tô num checkpoint que é o meio do caminho do ano, na qual como é que tá, assim, né, o desempenho daquela pessoa em relação aos pilares. Então, se eu passo a ver esses processos mais interligados, né, e menos isolados como apenas um processo ao longo do ano, toda a trajetória do ano é o meu modelo de gestão e a forma como eu tô acompanhando aquele talento ao longo do ano. Tô tendo as conversas sobre como ele está em cultura, liderança e performance, como ele está versus o super PDI dele, o desenvolvimento que ele está tendo e o potencial que eu tenho avaliado nele no mapa de sucessão. E aí a gente faz isso muito também com a accountability da liderança e as business partners muito como essas parceiras de negócio, conseguindo continuamente rodar essas discussões de uma forma que o comitê gere um debate positivo e discussão em respeito da pessoa. Então, tanto a conversa de desempenho quanto a conversa de potencial e sucessão, ele acontece também em comitê. E eu acho que o legal da avaliação de potencial para a gente é que a gente fala que o comitê ele tem que tomar uma decisão, né? Ele tem que chegar em algum tipo de acordo em relação ao potencial e sucessão daquela pessoa. Enquanto uma avaliação de desempenho, a gente entende que o líder ele vai ter a tomada de decisão final. Isso é importante porque você tem aí, você fomenta o 360, né? Uma visão mais ampla e completa daquela pessoa, o que ajuda muito a gente a mitigar vieses também, né? Apenas o líder com aquela pessoa, avaliando aquela pessoa em isolamento, não dá essa visão ampla do todo. Então, esse modelo de gestão tem permitido a gente a conseguir dar bastante tração. E aí, um outro ritual que a gente lançou no último ano foi um ritual do que a gente chama hoje de talentos empreendedores com o nosso C-Level, porque a gente entende que o empreendedorismo é um dos nossos principais valores, é o que diferencia a gente como negócio. E a gente, então, a cada 3 meses, para e senta com todo o C-Level e alguns vice-presidentes. E a gente olha os principais talentos que a gente tem na organização, como eles estão hoje, dado todos esses rituais e modelos de gestão de talentos, para onde eles estão indo, o que a gente está aí planejando para eles em termos de desenvolvimento e encarreiramento, né?
E aí, isso, claro que gera automaticamente também um reforço de priorização na organização, né? Porque se a altíssima liderança da organização está parando uma vez a cada 3 meses para discutir essas pessoas, entender como elas estão, é no interesse de todos nós que elas estejam de fato sendo aceleradas e desenvolvidas. E elas também se sentem aí bastante parte de um desenvolvimento e bastante assim priorizadas em termos aí da carreira delas, né? Então vai dando reforço positivo e não a cobrança, né? Porque eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é como é que a gente gera esse fomento, como é que a gente gera essa priorização do desenvolvimento no longo prazo, apesar de um curto prazo que te demanda muito, né? Que a agenda de todo mundo é sempre um caos, e a gente sabe que tempo é o principal valor que está em maior escassez, mas quando a gente tem esse reforço positivo de todo um mecanismo que se conecta no modelo de gestão bastante robusto de talentos e um C-level que para a cada 3 meses para ter uma discussão estratégica de futuro, a gente tem a organização ecoando isso também nessa visão cada vez mais de longo prazo, né? Então, isso tem funcionado também bastante para a gente. Muito bacana, obrigada pelas respostas. Agora, pessoal, a gente vai ter que começar a caminhar para o final aqui do nosso bate-papo. Sei que tem mais algumas perguntas aqui no chat, mas a gente não vai ter tempo hábil para responder todas, né? Procurem Natália, procurem Camila no LinkedIn também, são super, né, abertas também para trocar, né, figurinhas. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu queria pedir para as nossas convidadas agora, para a gente caminhar para esse fim, né, alguma mensagem, né, que vocês dariam, né, final, uma dica prática, né, quando a gente olha para melhores metodologias, né, frameworks, para a gente começar, né, uma implantação de um planejamento ali do zero, né, o que que vocês falariam aqui para o pessoal, né, o que que vocês dariam dessas dicas de ouro, vamos dizer assim? Olha, eu acho. Vai lá, vai lá. Eu acho que a minha principal dica, botando isso de pé, eu gosto de sempre trabalhar, acho que em 3 frentes, quando a gente está botando um processo, um mecanismo, ou revisando um mecanismo. Acho que o primeiro é buscar muito benchmark e tendências de mercado, né? Isso é importante porque, a gente tem muita literatura hoje, né? Muito estudo, muito acadêmico em relação a avaliações de potencial, de talentos, de mapa de sucessão. Então, acho que estar plugado com esses tipos de metodologias, com esses tipos de movimentos de mercado, ela é extremamente importante. Segundo, escutar realmente o mercado e o benchmark, porque é muito legal escutar e trocar e entender, putz, as dores são muito similares, contextos às vezes são diferentes, aí você vai encontrando os ajustes finos que você vai fazendo de acordo com o seu contexto específico, né? Então, o estudo, a literatura, o benchmark, e aí eu acho que o terceiro ponto super importante é escutar as pessoas, os líderes dentro de casa, né? Porque isso é apropriar-se do contexto interno e criar um produto que no fim do dia vai fazer sentido para aquele contexto, para aquela liderança, né? Aquele produto que você desenha no time de talent management só vai ter de fato relevância se o BP na ponta vê valor naquilo, entender que ele foi escutado, que ele conseguiu também contribuir com o que ele vê do dia a dia, e se o líder também que está no desafio de formar um sucessor entende que é um mecanismo que também levou em consideração a opinião dele e que ele consegue então pilotar com a BP dele de uma forma que consiga agregar valor, né? Então, acho que esses 3 prismas de literatura, benchmark e escuta interna, ela ajuda você a ter um 360 bem forte para você depois sentar e falar, tá, qual que vai ser a cara, então, do nosso plano de sucessão, da forma como a gente vai fazer sucessão, dado tudo isso que a gente entendeu que o mercado faz, que a literatura diz que funciona e não funciona, e que a gente entende que é importante para o nosso contexto. Aí você tem muito mais chances de nascer com algo que já faça sentido para você, que não seja apenas um copia e cola, e que tenha pouco contexto aí com a sua realidade, com a sua cultura e com a sua organização, e aí você vai iterando, assim, parte da premissa de que vai ser um processo que vai ter que estar o tempo inteiro sendo revisado e que os milhões de feedbacks que você receber vão virando backlog de iteração e melhoria, né? Então, acho que essa mentalidade de produto, a gente fala muito aqui no time de People, ajuda muito a gente a manter também um certo grau de leveza de não é uma bala de prata, assim, não é que a gente vai lançar e daqui a pouco vai todo mundo falando, resolvemos o problema da sucessão, não é isso, né? Então, acho que esse olhar e essa mentalidade de buscar informação, entender como formatar isso para lançar um produto e a mentalidade de iterar em cima e rápido e colher os feedbacks para ir melhorando o produto, ajuda a gente a conseguir desenhar algo que tenha relevância e que seja estratégico. Tá, como você falou anteriormente, eu me sinto super representada pelo que você falou. Eu acho que a gente tem que, acho que uma dica extra esse processo ele está a serviço de quê dentro da organização, né? Então, o que que eu de fato quero ter como retorno dele? Acho que isso tem que estar muito claro, né? Para quem está liderando o processo, para quem a gente precisa de stakeholders importantes, né? Identificar quem hoje está mais aberto para trabalhar esse tema. Então, assim, começa pequeno, mas começa de algum lugar. Por mais que entenda, né, que a leitura do teu contexto atual não seja tão
um ambiente tão fértil para que esse tipo de processo ele possa acontecer, a gente brinca às vezes que é bom gerar aqueles ciúmes, né, positivo, porque se você tem um gestor que está mais aberto, que entende que esse é seu papel, né, e que ele está, de fato, vendo valor nessa jornada, ele entende no que isso vai impactar, né, para o futuro da organização, começa por essa área, começa por esse gestor, troca com pares, né, troca com o mercado, como a Ká falou, e adapta para o teu, para a sua realidade, assim, não existe bala de prata, pelo contrário, assim, eu acho que cada realidade é uma realidade, e não fica afoito em ter o best class, como eu falei, né? Ah, cara, existe um best class, tá tudo certo, mas cada organização é uma organização, somos organismos vivos, assim como o ser humano, né? Que tem todo um funcionamento, né, do corpo e que um determinado remédio para não para a mesma doença não vai ajudar no outro, porque responde de formas diferentes. Então, acho que é isso, assim, acho que é ter serenidade, entender, né, por que esse processo precisa ser implementado, ele está a serviço de quê, no que ele vai apoiar o futuro da organização, e começa por quem está aberto, porque aí você vai formando sua rede, a sua influência, e as coisas vão caminhando, né, e depois sendo aceleradas. Mas começa, né, acho que essa é uma dica, assim, não começa a ver a oportunidade, não só a barreira, né? Porque vai ter muita gente. Assim, eu e Cá, a gente está falando aqui como se fosse algo, né? Eu estava até refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, eu e Cá, a gente está falando aqui com tanta fluidez, parece que é algo super natural. Gente, não é. Tá? E quando me perguntam assim, Nath, quanto tempo você dedica da sua agenda para esse tema? Gente, é o ano inteiro, é o tempo inteiro, né? Então, é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro se desafiando, se perguntando se está fazendo sentido, se está gerando valor para o todo, e quem são os stakeholders que precisam estar com a gente nessa jornada, mas não é trivial. Desafios, né? Desafios. Poxa, E bota desafio nisso. É muita tentativa e erro também, né, meninas? Como você bem disse, né? Super. De remédio realmente funcionar, não significa que vai funcionar para o iFood, a mesma coisa para a Globo. Tem empresas de tecnologia ou empresas tradicionais parecidas, não tem como comparar, né? Então é muito conhecimento e muita tentativa e erro também. Bem, meninas, eu gostaria de agradecer imensamente pela presença, né, da Camila, da Natália, pela explanação e pelas excelentes dicas que trouxeram aqui a todos e a todas. Gostaria de agradecer também a todo mundo que entrou aqui na live, que está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Quero reforçar, pessoal, respondam o nosso NPS, que a Maíra colocou aqui no nosso chat. É muito importante para que a gente consiga melhorar. Claro, vocês vão falar, queria mais uma hora, não responderam minhas perguntas. Poxa, eu também queria ficar mais uma hora aqui, mas infelizmente a gente tem que liberar essas executivas tão importantes aqui também. E agradecer. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Muca, a palavra é sua. Muito bom, Robs, muito obrigado. Nath, Ká, obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição também de bater esse papo aqui com a gente. Com certeza o tempo voou, porque foi uma aula, então muito grato. Com certeza, uma próxima aí eu faço um convite para um novo papo, um novo painel, e espero que dê muito certo, porque foi muito bom. Então, pessoal que aproveitou aqui no ao vivo, obrigado também por permanecerem até o final. A live está sendo gravada. Na próxima semana eu libero na nossa comunidade para todo mundo, para quem não conseguiu acompanhar. Então, muito obrigado e até a próxima live da Coru Papo de Gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, tchau. gente. Eu estou super à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, continuar essa conversa. Cara, adorei te conhecer, foi ótimo trocar Também. com a Roberta. Obrigada, Samuel, pelo convite, e a gente se fala. Boa, Tchau, Obrigada, obrigado, Nath. pessoal. Tchau, Foi um tchau. prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.